Está começando mais uma edição do Debate no Brasil. O programa traz assuntos relevantes para a sociedade. No programa de hoje vamos tratar sobre aborto. Eu sou Beatriz Jarzinski e hoje estou aqui com Vitor Manfre e Ana França. No início do mês de maio, o Supremo Tribunal Federal rejeitou uma ação que pediu o direito ao aborto, ou seja, a interrupção da gravidez no caso em que a mulher é vítima de Zika vírus, gerando muitas vezes a microcefalia no bebê. Relacionando essa decisão ao aborto no cenário brasileiro é um assunto de extrema relevância que precisa ser discutido, não é, Ana? Exatamente, Beatriz. Segundo a Organização Mundial de Saúde, mais de 25 milhões de abortos ilegais são realizados por ano. Estima-se que 47 mil mulheres morram decorrente de complicações causadas pelo procedimento, que na maioria das vezes é feita de forma rudimentar por clínicas ilegais. A maioria desses procedimentos ocorre em países emergentes de várias partes do mundo, como na África, na Ásia e na América Latina. Os dados no Brasil mostram que, mesmo sendo proibido, as mulheres se arriscam nessas clínicas clandestinas. Bom, é importante lembrar também que há alguns anos, acredito que já está indo para quase 10 anos isso, na verdade, houve uma polêmica muito grande em torno do Supremo Tribunal Federal, a tentativa que foi reada de se liberar o aborto de fetos anencéfalos no Brasil. Isso, de fato, foi liberado, né? E imagino que o precedente dessa decisão aí que se deu a alguns, com certeza deve ter influenciado na discussão dessa, né? Embora essa não tenha sido aceita. Exatamente. Segundo uma pesquisa feita pelo Instituto de Bioética, Direitos Humanos e Gênero, estima-se que 1 a cada 5 mulheres já realizou um aborto. É importante lembrar também, Vitor, que no Brasil o aborto é permitido apenas em 3 ocasiões, né? Quando a gravidez é gerada após estupro, quando traz risco à vida da mulher e quando o bebê é anencefalo, né? Ou seja, não possui cérebro, igual você falou. E caso a mulher faça um aborto sem estar num desses casos, ela pode pegar até 3 anos de cadeia. O fato é que as pessoas acreditam que não é justo que a mãe decida interromper a gravidez, né? Ou seja, é uma vida em questão que está dentro da barriga e que futuramente vai ter uma escolha própria. Isso mesmo, Beatriz, mas o Sistema Único de Saúde, o SUS, já gastou mais de 500 milhões com complicações causadas por abortos ilegais nos últimos 10 anos. Diariamente, cerca de 1.500 mulheres abortam de forma ilegal no Brasil. Outro ponto necessário discutirmos é o custo dessas mulheres que realizam aborto ilegal, sendo de 5 a 15 mil reais. A maioria da classe alta arcam com anestesistas e custo de médicos que atuam no mercado negro. Por sua vez, as mulheres de baixa renda não têm a mesma oportunidade. Vão até clínicas clandestinas e o destino é colocar a própria vida em risco nos colchões e sofás dos estabelecimentos. Bom, de qualquer maneira, uma questão a ser levada em conta na liberação do aborto, de uma possível liberação do aborto no Brasil também, falando a respeito do sistema de saúde, dos gastos que ele tem, é a questão de que se o sistema de saúde brasileiro, com todos os seus problemas, ele será capaz de prestar assistência psicológica a essas mulheres, né? Porque esse é um ponto importante, porque as cientistas, não vou me recordar agora, associados ao que imagino da Inglaterra, cientistas da Inglaterra, num estudo divulgado pela BBC, mostraram que a chance de desenvolvimento de doenças psicossomáticas por mulheres que abortaram é quase igual, é muito semelhante à de mulheres que não passaram por esse tipo de procedimento. Porém, a Associação Americana de Psicologia diz que a chance da mulher não desenvolver uma doença psicossomática após um aborto, ela só é semelhante a de uma mulher que não passou por esse processo, caso o procedimento dela tenha sido feito em várias determinadas circunstâncias, coisa que nem sempre acontece. Exatamente. A gente tem um ponto aqui que é bem relevante, que é por que a gente fazer a discussão do aborto, né?
se existem métodos contraceptivos, como a camisinha ou anticoncepcional, que evitam uma gravidez indesejada e que evitam que a mulher passe por esse tipo de coisa. Mas, na realidade, a Organização Mundial da Saúde, né, a OMS, ela não garante a eficácia desses métodos. Ela diz que até mesmo as camisinhas, que são os métodos mais eficazes, elas têm 5% de chance de falhar. E os métodos contraceptivos não são 100% eficazes, já que podem sofrer alterações quando tomado com outros medicamentos e tal. Então, sendo assim, o único método contraceptivo que seria 100% eficaz seria não manter relações sexuais, né? E esse, Exatamente. e esse assunto gera outro problema social, que é a falta de educação sexual para pessoas de baixa renda, porque não são todas as pessoas que têm acesso a saber o que fazer ou algo do tipo, né? Que poderiam prevenir essa gravidez indesejada. E essas mulheres também não têm acesso e não são instruídas a utilizar métodos mesmo que sejam gratuitos. Exatamente. É aquilo de que a gente não. Claro que a gente não precisa ir longe, isso a gente vai achar em qualquer lugar, em qualquer estado, em qualquer cidade. Mas especialmente aí nos rincões do Brasil, nos lugares mais distantes, em que se existe menos consciência, né, existe menos instrução, é muito comum e muito frequente que se vejam meninos muito jovens, né, com 2 ou 3 filhos ali, mal são adultas direito, já estão com 3, né, porque é aquilo, saber fazer, todo mundo sabe fazer, é natural, é nosso instinto animal, mas saber as circunstâncias, saber como isso se dá, a gente não pode pensar na gente que tem instrução e tal, mas é muito óbvio. Talvez não seja tão óbvio assim para todo mundo, né? Exatamente. E é esse negócio em relação ao psicológico da mulher, né, que você citou anteriormente. Eu conheço uma pessoa que a mãe tentou fazer um aborto e ele tem, tem marcas no psicológico até hoje, não consegue superar um trauma que foi gerado dentro de uma gravidez que era indesejada. Então, às vezes, tem que colocar os dois pesos na balança também, né? Exatamente. Porque eu pessoalmente, né, já soube de um caso de uma mulher que realizou, que fez, que conseguiu, e ela é atormentada psicologicamente até hoje, né? Isso faz uns mais de 20 anos. E, inclusive, uma pessoa que auxiliou ela sofre com implicações psicológicas disso até hoje também. Sim. Então, Ana, o que temos a dizer quieta aqui entre nós, o diálogo está meio bate-volta comigo, com a Beatriz. E temos que lembrar também que o número de mortes em países em que legalizaram o aborto diminuíram. A Organização Mundial de Saúde, a OMS, mostra que nos países onde o aborto foi legalizado, houve uma queda substancial no número de abortos realizados e alguns chegaram a zerar o número de mortes maternas. Como, por exemplo, no Uruguai, onde eram realizados 33 mil abortos por ano e após a legalização, o número de procedimentos passou a 4 mil, enquanto nos países onde a prática é criminalizada, o procedimento não conseguiu ser freado. Em contrapartida, a gente também tem os argumentos contrários à ideia da legalização do aborto, né? Igual o Victor disse, citou anteriormente, os dados divulgados pela BBC, né? Afirmam do risco do desenvolvimento do transtorno psicológico, igual a gente estava comentando. E, além disso, a instituição Center of Reproductive Rights divulga que os Estados Unidos, a Alemanha, a China e a França, que são 4 dos países mais ricos do mundo, têm o aborto legalizado sem necessidade de comprovação de risco às gestantes, né? Ou vulnerabilidade social. Enquanto que o Japão e o Reino Unido, outras potências do primeiro mundo, exigem apenas que a gestante seja incapaz em termos de recursos e parte da sociedade civil em países de aborto liberado como os Estados Unidos se manifesta a favor da
da volta da eleição ou restrição. Isso mostra que existe uma insatisfação, né, na sociedade. Mesmo após décadas da consolidação da lei, no caso dos Estados Unidos, a legalização se deu ainda na década de 70, né? Então, não uma eficácia, mas uma satisfação. E ainda, segundo o IBGE, menos de 10% dos brasileiros não professam uma religião de matriz judaico-cristã, indicando que a maioria da população é associada através da fé a instituições que têm como princípio a contrariedade à prática do aborto. Então, a gente ainda não vive em um país totalmente laico e a religião, ela influencia bastante nessa hora de discussão, né? Um outro ponto também, Beatriz, que não é nem relacionado à religião, mas é um ponto ideológico de muitas pessoas, né? De analisar, por exemplo, mas poderia legalizar, mas como o Japão ou como o Reino Unido, que é só quando a mãe tem uma comprovada vulnerabilidade social. Mas existem argumentos também de pessoas contrárias a esse tipo de legalização específico que acabam falando do termo, assim, que pode parecer um pouco até distante, até vago você lembrar desse termo numa discussão como essa, mas o termo da eugenia, né? Por que você não tirar, mas diminuir o direito de uma pessoa só porque ela se encontra em determinada condição social, dessa pessoa ter o seu filho, entende? De você fazer esse tipo de discriminação com relação à condição social, né? Então, muitas pessoas fazem isso. E com relação aos Estados Unidos, sim, os setores mais conservadores ali, claro que os conservadores americanos eles são majoritariamente sempre associados ao Partido Republicano, né? Mas os setores mais conservadores, mais ferrenhos no apoio ao Donald Trump, que em alguns momentos já demonstrou certa insatisfação com a legislação americana em relação ao aborto, eles demonstram sim insatisfação com essa legislação, apesar disso aí estar há mais de 40 anos, né? Ainda existe em determinados setores uma insatisfação com isso e uma posição contrária, né? Eu, por experiência pessoal, não posso dizer que li isso em algum lugar ou alguma coisa assim. Eu, por experiência pessoal de acompanhar alguns perfis de influenciadores norte-americanos, percebo que sim, muitos deles são contrários, porém eles veem uma certa distância entre a contrariedade deles e uma mudança na lei americana. Eles demonstram a sua contrariedade, mas eles não demonstram ter muita esperança que a lei americana mude. Mas existe sim em alguns setores da sociedade americana, né? E um ponto também com relação à religião, né? Os Estados Unidos liberou isso há bastante tempo e os Estados Unidos também é um país que, especialmente naquela época, era como o Brasil em termos de porcentagem de pessoas ligadas a religiões cristãs. Só que as religiões cristãs de lá são de uma matriz, não de uma matriz, a matriz é sempre a mesma, a matriz judaico-cristã, mas de vertentes completamente diferentes do que a gente tem aqui, né? Aqui a gente tem o predomínio da Igreja Católica e uma presença forte também de igrejas neopentecostais, que aí a semelhança delas com a visão das igrejas predominantes nos Estados Unidos também é um outro ponto a ser considerado. Exatamente. A gente tem até um posicionamento contrário que é bem forte de quem é de instituições para a vida, né, que é o argumento bioético. Então, mas se nascer, vai viver sobre quais condições. Geralmente, quem é a favor coloca e pontua isso, né, porque a gente tem uma realidade bem forte quando a gente vê os orfanatos, né, do Brasil, que muitas vezes estão lotados. Então, a criança tem aquele
aquele acompanhamento e tem uma casa até os 18 anos, mas depois dos 18 anos ela não tem muito um direcionamento se ela não for adotada até lá, né? E ela é obrigada, meio que obrigada a sair da casa e do lar que ela foi criada e ela fica meio sem caminho, assim. Então, um posicionamento contrário, eles colocam que as pessoas se adaptam, né, às condições que elas têm para viver e aprendem a viver no ambiente que elas estão. Então, esse argumento bioético é bem forte também nessa discussão sobre o aborto. Exatamente. E também um outro ponto é que, como eu já disse anteriormente, né, a formação sociocultural brasileira ela é a religião católica, diferente dos Estados Unidos e de alguns países europeus, que tem toda a sua formação contemporânea ligada a vertentes protestantes. E aqui no Brasil isso não é algo muito discutido, mas os norte-americanos eles costumam ter como visão deles de que as religiões protestantes que predominam nos Estados Unidos historicamente foram mais liberais acerca de métodos contraceptivos do que a religião católica, né? Então é possível dizer sim que a nossa vertente religiosa predominante aqui no Brasil, apesar dela ser igualmente judaico-cristã, assim como nos Estados Unidos e em determinados países da Europa, a vertente daqui, que é a católica, né, ela historicamente foi menos simpática a métodos contraceptivos. Isso acaba passando despercebido porque até pouco tempo atrás a religião católica era bastante hegemônica no Brasil e não havia tanto parâmetro de comparação, mas também é um fato a ser considerado. Exatamente, e ainda dentro da religião católica, não são todos, mas ainda tem grupos isolados que não utilizam nenhum tipo de método, né, contraceptivo, que são totalmente contra. Então, eu acho que na verdade, essa questão do aborto, ela, na verdade, a gente luta não pela vida da criança ou algo do tipo, mas por uma educação melhor para quem está grávida e enfim, para reduzir essa taxa de mortalidade materna, como a Ana citou ali em cima, né? Exatamente, porque a gente não pode esquecer nunca que nós somos país de terceiro mundo, né? Exatamente. Não temos o mesmo histórico que países europeus, ou os Estados Unidos, que o Japão. Nós não temos os mesmos parâmetros históricos que esses países, né? Então, muitas vezes não dá para pensar, mas deu certo no primeiro mundo, vai dar certo aqui. A gente tem que Sim. lembrar que a gente é terceiro mundo, nós temos uma taxa de analfabetismo de praticamente uma indigência muito grande, entende? De pessoas que são completamente desvalidas socialmente. E daí você fala em educação, já se torna uma coisa mais crítica ainda, porque se é possível usar esse adjetivo de desvalido, de indigente, é que a educação passou longe. O Estado falhou muito na Na verdade, educação. a gente tem uma desigualdade social, que reflete em todos os âmbitos nacionais, né? Então, por isso que esse assunto e essa decisão que o Supremo Tribunal Federal tomou é um assunto de extrema importância, porque é baseado no estudo global e nos argumentos poucos que a gente trouxe até aqui. Essa conclusão que a gente tira é de que a criminalização do aborto não é a solução para a diminuição da prática, mas sim que tenham políticas públicas que deem atenção para um planejamento familiar, para um acesso melhor à saúde e para uma informação a essas pessoas que são de baixa renda ou não têm acesso ao que as pessoas de uma renda melhor têm hoje, né? Exato. É claro também que aqui no Brasil nós temos a nossa cultura de que aquilo que está muito enraizado na gente, mas é contravenção, a gente não faz esforço para mudar.
O maior exemplo está aí no Jogo do Bicho, né? É contravenção há muito tempo e a gente não faz absolutamente nada para mudar, porque está absolutamente enraizado na gente e a prática é extremamente bem organizada e a prática sempre vai acontecer, independente de qualquer tentativa, porque isso está enraizado na gente. E pode-se falar a respeito disso com relação ao aborto, à clínica clandestina. Isso acontece há tanto tempo, e é uma contravenção que, de tão enraizada, a gente parece não fazer esforço para que ela deixe de acontecer. Sim. Então é isso, o Debate no Brasil fica por aqui. Até mais, e não se esqueçam de curtir e nos acompanhar também pelas redes sociais, no Facebook, no YouTube, pelo TV Campus Uni Brasil. No Instagram, @TV Campus Uni Brasil, e no Twitter, @TV Campus Uni BR. Acesse também o nosso site, tvcampus.unibrasil.com.br. Até mais! Até mais.